do treinador. Você decanta em prosa e verso, é umzinho pioradésimo. Não, o Palmer é umzinho pioradésimo. Qual o melhor meia do futebol brasileiro hoje? Qual o melhor meia que atua no futebol brasileiro hoje? Meia? Eu não sei. O Arrascaeta? O Arrascaeta não engraxa a chuteira do Palmer. Ah, você tá de brincadeira. O Palmer foi jogar com a Copa do Mundo de clube sem vontade, sem querer. Sem querer. Por isso que ele tava morrendo em campo. São 2 pontos lá. São 2 pontos. Vários clubes europeus não queriam estar participando dessa competição. Aí você entra pra perder. E aí, pra completar, pra piorar, eles estão em final de temporada. Os caras estão se arrastando no calor. A vida inteira nós que ficamos em final de temporada. Esse é um ponto importante. Quando o brasileiro vai pra lá em final de temporada, você não falava isso. Mas não dá pra dizer. O Palmer é melhor jogador do que qualquer meia do Brasil. Tá de brincadeira. Uma enorme folga. O Chelsea vai jogar aqui pra ser sexto, sétimo, oitavo colocado no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Nação flamenguista, né? Quem diria, né? Elias Júnior defendendo aí o Flamengo, né? Segundo o Nicola, né? O Chelsea não entrou para ganhar, né? O Chelsea entrou para perder, né? Segundo ele, pelo menos foi o que eu entendi, né? Mas Elias Júnior defendeu o Flamengo, defendeu a Arrascaeta e foi bem claro, né? Esse jogador que ele tanto diz aí que é um fenômeno, não calça a chuteira de Arrascaeta. Eu também concordo, pessoal. É um bom jogador, mas a Arrascaeta tá em outro patamar, né? Interessante a desculpa sempre para quando perde para um brasileiro, é porque os caras estão em final de temporada, né? Só que o mesmo argumento não serve para quando o brasileiro perde para o europeu, né? Principalmente no Mundial de Clubes no final do ano, né? Esse argumento não pode ser dito, né? Mas na hora que um europeu perde para o brasileiro, o argumento sempre é falado, né? Por que será, né? Eu acho que é o tal do passa-pano para os clubes europeus, né? Pessoal, sem sombra de dúvida, o Chelsea é uma grande equipe. Eu também concordo com o Nicola, é uma grande equipe. Não concordo aí com o Elias Júnior quando eles ficaram em sexto ou sétimo lugar no Campeonato Brasileiro. Eles foram o quarto colocado na Premier League, foram campeão recentemente. Mas eu concordo com o Elias Júnior aí, que tem jogadores aí do Chelsea que não são grandes coisas, né? Principalmente esse jogador que ele fala aí, o Power, né? Não é tão melhor assim como a Arrascaeta. Inclusive eu sou mais a Arrascaeta, né? E tem a questão do duelo aí Flamengo e Bahia, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo Banda Esporte, link na descrição. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Coisa que você já vinha falando, que essa Copa do Mundo de Clubes, ela ia deixar bem claro que essa distância que muitos falam que existe entre o futebol europeu e o sul-americano não era tão distante assim. Eu entendo que as equipes brasileiras, pelo que apresentaram, reconhecendo o seu papel, reconhecendo a sua força, reconhecendo a sua folha de pagamento, fez frente sim a essas grandes potências. Se a gente tivesse os orçamentos que essas grandes potências têm, será que não seríamos melhores? E uma coisa que o Luiz Henrique, técnico do Paris Saint-Germain, do PSG, ele falou, e me estranha, e aí eu acho que eu vou usar um termo aqui que eu não gosto muito, essa síndrome não está na boca dele, mas eu quero usar só a ideia da síndrome do vira-lata do brasileiro de achar que não pode chegar. Porque na Europa, joga muito brasileiro, joga muito argentino, então a gente precisa começar. Só tem brasileiro argentino jogando na Europa nas maiores equipes. Assim, e outro ponto ali, eu acho que uma coisa que a gente precisa rever também, de valorizar os técnicos que disputam o Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse campeonato está mostrando também para a gente olhar com melhores olhos o Renato Gaúcho, o Renato Paiva. Não estou dizendo que eles são extraordinários, não é isso, mas mostraram que são capazes. Mais do que eu imaginava que teriam capacidade. O Abel, pelo que apresentou, a versatilidade do Abel, de saber levar em consideração questões climáticas, condicionamento de recuperação do atleta, um jogo ele jogar com mais intensidade, o outro ele jogar com menos volume. Acho que hoje ele vai jogar com um volume um pouco maior do que ele jogou o segundo jogo. Essa variedade mostra também as capacidades que nossos treinadores possuem. Quando eu digo nossos, eu estou dizendo aqueles que aqui estão atuando. Porque a gente está falando de 2 portugueses, E 2 brasileiros. E de 2 brasileiros. Mas eu estou querendo dizer assim, vamos começar a olhar com mais carinho para esses profissionais. Eu tenho certeza que Acho que a gente ataca demais e eles estão mostrando o seu valor nesta competição. Apesar de reconhecendo que os brasileiros fazem uma Copa do Mundo perto da perfeição, tenho certeza que é uma distância
distância muito grande entre o que é praticado nas maiores ligas da Europa e o que é praticado aqui. Mas por que você acha isso? Dúvida. Mas por que? Você não tem a menor dúvida por quê? Vamos lá. O que te leva a crer? Quando você te leva a crer? Deixa eu explicar. Sabe o que eu acho que é a grande diferença, Nicole? Que você vai concordar comigo? Não vamos olhar no talento individual do atleta ou no talento individual do treinador. Você decanta em prosa e verso é umzinho pioradésimo. O Cole Palmer é umzinho pioradésimo. Qual o melhor meia do futebol brasileiro hoje? Qual o melhor meia que atua no futebol brasileiro hoje? Meia? Eu não sei. O Arrascaeta? O Arrascaeta não engraxa a chuteira do Palmer. Você tá de brincadeira. O Palmer foi jogar com a Copa do Mundo de clube sem vontade, sem querer. Sem querer. Por isso que ele tava morrendo em campo. São dois pontos. São dois pontos. Vários clubes europeus não queriam estar participando dessa competição. Aí você entra pra perder. E aí, pra completar, pra piorar, eles estão em final de temporada. Os caras estão se arrastando. A vida inteira nós ficamos em final de temporada. Esse é o ponto importante. Quando o brasileiro vai pra lá em final de temporada, você não falava isso. Mas não dá pra dizer. O Palmer é melhor jogador do que qualquer meia do Brasil. Tá de brincadeira. Com enorme folga. O Arrascaeta, o Chelsea vai jogar aqui pra ser sexto, sétimo, oitavo colocado no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Qual a maior revelação do futebol brasileiro nos últimos anos? Não sei, eu vi. O Estevão tá indo pro Chelsea. Eu vou te falar mais. Ele tá indo pro Chelsea, mas é obrigado aí. Eu não acho que o Estevão vai ser titular no Chelsea. Não, mas peraí, vamos voltar pra discussão que é importante. Você começou a discussão. Eu acho que a disparidade, eu acho que um ponto que é importante a gente falar, que eu acho que serve agora pro nosso campeonato aqui, um exemplo, qual é a diferença nossa para as grandes ligas? Não vou entrar na particularidade dos atletas e características, mas é da forma que é organizado. As organizações, a preocupação que se tem, a questão do calendário, a questão de preocupação com o gramado. Sim, aí eu acredito. A questão de jogador, para mim, a questão de organização de horário de televisão, o valor que é investido, as marcas que colocam. Porque quanto mais investido, você trabalha com o mercado, Nicole, você vai concordar. Quanto mais dinheiro eu tenho, igual esses clubes brasileiros que estão jogando essa Copa do Mundo, vão voltar com poderio que as outras equipes não vão ter. Porque vão ganhar muito dinheiro nessa janela agora. O Botafogo já tem 147 milhões de reais. Já estão com caixa para contratar e sobra. Mas assim, como você mesmo falou no seu abrindo e fechando, e vou deixar você falar aqui agora. Então acho que a gente tem que olhar esse menino que jogou hoje pelo Botafogo, esse argentino, Montoro. Ele é melhor do que 80% dos jogadores que eu vi na Premier League esse ano. Tem 20 anos. Tem 20 anos. É melhor, mais qualificado. Muito técnico, tem muita capacidade. Vai ficar 6 meses no Botafogo, vai pro Lyon. Ele vai fazer o mesmo caminho do Thiago Almada. Tudo bem, pode fazer ir pro Lyon, que é uma equipe fraquíssima, que vai jogar aqui, vai ser 12ª, 13ª colocado. Tá bom. Vamos deixar você falar. Parte técnica, né? Eu quero me ater à parte técnica. Vocês acham que a parte técnica do futebol brasileiro é ótima? O Flamengo, que pra mim tem o melhor elenco do futebol brasileiro, hoje conta no ataque com o Luiz Araújo e Gonzalo Plata. O Luiz Araújo passou sem grande brilho pelo futebol francês, foi pra Major League Soccer. Mania de falar, o Gonzalo Plata conseguiu jogar só razoavelmente no Sporting de Portugal. Esse é o ponto. O Pedro, que a gente acha muito bom, e de fato é pra nossa realidade, foi pra Fiorentina e não conseguiu jogar. E daí? Eu tô te mostrando que a qualidade técnica dos atletas de fora fica mais... eu vou te explicar. Peraí, você está desconsiderando uma questão psicológica, adaptação e cultura. Mas não é só isso. Nem todo jogador que às vezes joga muito bem aqui, e a gente pode citar vários. Mas por quê? Um exemplo, o próprio o Gabigol, quando foi pra fora, não deu certo. Voltou e se tornou ídolo no Flamengo. E ninguém discute num campeonato que tem menos qualidade. Não é isso, não é isso. É que vou te explicar uma coisa. São fatores extras Vou te dar um exemplo particular. Eu fiz durante 20 anos um show do esporte brilhante, de 81 a 2000. Brilhante. Saí, 2000. Fiquei de 2002 fui ao SBT, maravilha, fui muito bem. 2002 a 2020 são 18 anos fora da TV aberta. Porque eu estava na Rádio Bandeirantes, no Band Esportes, na Brasil Esportes FM, no jornal, mas não estava na TV aberta. Isso significa que eu tinha perdido qualidade? Não. Significa completamente diferente. Não é completamente diferente. Não é completamente. É momento, é oportunidade. O futebol é momento, não adianta nada. Eu não quero saber o que... Você tem uma mania de dizer que o Cole Palmer joga maravilhosamente, que o Arteta é fantástico, olha, o Arge Postecoglou. Eu também concordo aí com o que ele está dizendo aí, pessoal. Plenamente, né? Pela primeira vez ele defendeu o Flamengo aí. A Arrascaeta é mais jogador do que esses caras aí que joga no Chelsea. Parabéns, Elia Júnior. Pela primeira vez eu vi ele fazendo elogios aí
ao Flamengo, né? Só fica com o pé atrás aí, porque não citaram Felipe Luiz como treinador? Não citaram, né? Citaram Abel, citaram Renato Gaúcho, agora Felipe Luiz não cita, né? Que é o técnico do Tottenham, ele é pior do que o Thiago Carpini. Ele é pior do que o Thiago Carpini. Ele é muito, ele é muito pior do que o Pedro Caixinha. Ele é muito pior do que o Pedro Caixinha. Então eu tô te dizendo, o que eu vi é Argi Postecoglou, fraquíssimo. O Mikel Arteta é um perdedor nato. O que acontece é que a gente tem uma ideia de que a grama do vizinho é muito melhor do que a nossa. Ou isso vai acontecer, ponto. Tudo bem, mas quando o Flamengo saiu do Brasil aqui, na cabeça do Felipe Luiz, ele colocava assim, o pior dos mundos vai ser enfrentar o Bayern de Munique. Tomara que a gente enfrente o Boca ou o Benfica. Eu acho que o pior dos mundos é o Bayern de Munique. O Boca seria o segundo, embora esteja jogando nada, tá pagando micaço agora. E o Benfica o terceiro. O que aconteceu hoje é que o Bayern não jogou no primeiro tempo, entrou com um time quase reserva, só com 2 titulares, e quando foi buscar já era tarde. O goleiro Trubinho, ucraniano do Benfica, fechou o gol. O Sané perdeu 2 gols cara a cara. Ele, jogador do City, jogador da seleção alemã, do Bayern de Munique, perdeu 2 gols na frente do gol. Assim, eu faria, você faria, o Ivan. Mas jogou que o Savarino perdeu contra o Atlético de Madrid, pior. Você que não viu o jogo, são 2 lances em que o Sané chega cara a cara com o Trubin, que é menos goleiro do que o Oblak, e perde o gol. Mas vai ter que enfrentar o Flamengo, o Bayern de Munique, é o que é. É o que é. Às vezes, o Flamengo fez a parte dele. Qual era a parte dele? Se classificar em primeiro, sem olhar para o lado. Vamos fazer o seguinte, primeiro, para ser o melhor. Foi o melhor. E pode pagar um preço alto lá na frente. Em 82 não aconteceu isso com o Brasil? O Brasil não foi o melhor do grupo? F. Quem encarou na segunda fase? Argentina e Itália. E o segundo colocado, que foi a Rússia, pegou a Bélgica e a Polônia. Seria muito melhor ter ido para o outro lado. Não, o Brasil foi o primeiro, jogando o futebol mais bonito da Copa do Mundo. Se deu mal. Pegou a campeã do mundo da época e a Itália. Deu no que deu. Acontece, esse negócio de emparceiramento é imprevisível. Previsível. Coloca de volta a possível escalação do Flamengo, que eu só tenho uma pergunta para o Berno, se o Ivan quiser. Botafogo, Benfica fica aguardando o segundo do grupo D, que tudo indica será o Chelsea. Matematicamente tem condição de mudar essa... Esperança ganhar, vai a Esperança. O Esperance no lugar do Chelsea, mas o Flamengo é o Flamengo primeiro colocado. O Flamengo é o primeiro desde sexta-feira. Desde sexta-feira. Do lado, então essa pode ser a novidade, o Esperance ultrapassar o Chelsea aqui na disputa direta entre os dois. Os dois têm 3 pontos. Do lado de lá, lado direito, PSG e Inter Miami, Flamengo e Bayern, e depois a gente vai analisar a partir de amanhã o prosseguimento. Berna, aliás, estou vendo aqui, você quer falar alguma coisa? Vai, fala, manda brasa, aí você tá rindo, pô. Fala, Ivan. Onde o Flamengo foi se meter. Impressionante como deu tudo errado pro Flamengo. O Flamengo ficou em primeiro no grupo. Ele ficou em primeiro, certo? Ele ficou em primeiro. Ontem o Palmeiras já ia perdendo a primeira colocação no grupo, ou seja, o PSG poderia ir para o outro lado. Não, Botafogo. O Botafogo, desculpa. O chaveamento do Flamengo poderia ser, e era bem factível isso, Botafogo, Inter Miami e Benfica. Virou Paris Saint-Germain, Bayern de Munique. Olha, só isso. É só isso, cara. E assim, muita gente fala que o Palmeiras tem pacto, que realmente tem uma sorte danada nos sorteios, mas, assim, para Palmeiras e Botafogo, o próximo adversário nas quartas de final já não é um bicho de 7 cabeças. Não. Chelsea e Benfica são europeus fortes, o Benfica não é do mesmo nível do Porto, mas são equipes acessíveis. Agora é o seguinte, a gente já colocou a escalação provável na tela, mas a gente tem outras coisas para falar antes disso, que é o seguinte. Pois é, pessoal, a mídia discutindo esse Flamengo e Chelsea e a questão aí de Elias Júnior defendendo o futebol brasileiro de qualquer forma, defendendo o Flamengo. Pela primeira vez eu vi ele bater numa tecla ali que favorece o Flamengo, e foi a questão de Arrascaeta. Mas, pessoal, uma coisa que a gente não pode aqui também achar que tá tudo certo no futebol brasileiro, né? Não é porque o Flamengo ganhou do Chelsea que clareou o mundo, né?
Pessoal, vamos lá. Qual foi o outro brasileiro que fez uma grande exibição nesse Mundial de Clubes? Não me venha dizer que o Botafogo fez uma grande exibição em cima do PSG. Não me venha dizer. Se você está dizendo isso, você está dizendo errado. Eu vejo muita mídia falar nisso, né? Não porque o Botafogo fez uma grande exibição em cima do PSG. Se você diz isso, cidadão, você não entende nem um pouco de futebol. O Botafogo teve um grande resultado em cima do PSG. Aí é diferente. Agora, uma grande exibição, só o Flamengo. E um pouco o Fluminense em cima do Borussia. Ok, o Borussia é um time fraco, vamos ser bem realistas, né? A gente viu aí que quase perde o último jogo, né? É um time fraco. Mas a exibição que o Flamengo teve em cima do Chelsea é de tirar o chapéu. O Chelsea, pessoal, não é um time tão fraco assim, como Elias Júnior fala aí. Ok, ele tem algum... Pra mim, Arrascaeta é melhor jogador do que esse Power, né? Power. Pra mim, Arrascaeta é mais jogador. É um ponto. Mas eu vejo a mídia aí querendo botar uma coisa na cabeça dos brasileiros que pra mim não tem como botar. Principalmente querer comparar com o futebol brasileiro. Dá para competir com os europeus. Não. Você vence campeonato de tiro curto fazendo boas atuações e principalmente bons resultados. Isso aí é um fato. Mas quando se fala de jogar uma competição onde precisa fazer boas exibições, pessoal, o Botafogo, vamos lá. Eu estou citando muito o Botafogo porque muito glorificou dizendo que o Botafogo fez uma grande exibição contra o PSG. Vamos lá. Primeiro jogo, o Botafogo quase deixa escapar o empate no final do jogo. Por pouco, o time não empatou. O segundo jogo, o Botafogo armou uma linha ali de defensores. Foram, vamos lá, 2 zagueiros, 3 volantes já faz 5, mais os 2 laterais. 7. Eram 7 que não passava do meio campo. Não passava, era proibido. Armou uma retranca, fez um gol por uma bola e se defendeu bem. Ponto. O Botafogo não fez uma grande exibição. O Botafogo se defendeu bem, é diferente. Aí eu vi muita gente, o Botafogo jogou muita bola. Aonde, pessoal? Aonde foi que o Botafogo jogou muita bola? Jogou muita bola o Flamengo. Isso aí é um fato. O Flamengo venceu o Chelsea. Será que é capaz de vencer o Bayern de Munique? Se fizer uma boa apresentação, se jogar com a mesma força de vontade, a mesma determinação, pode dificultar para o Bayern, né? Eu vejo ali o Bayern bem à frente do Chelsea, né, pessoal? Bem à frente do Chelsea. Mas se o Flamengo ganhar do Bayern, eu já sei qual vai ser o discurso da mídia, né? Aquela mídia alternativa que é os rivais. Não, o Chelsea não é isso tudo. O Bayern não é isso tudo, não. Quase não vencia o Boca. Perdeu para o Benfica. Então, o Bayern não é isso tudo, não. Isso aí é da mídia, né? Agora, uma coisa aí que o Bernardo falou. O Flamengo vai dormir de um lado de uma chave que poderia vir Botafogo, poderia vir Benfica. Aí acorda de um lado de uma chave que pega o Bayern, se passar, pega o PSG. Mas, pessoal, vou ser realista. Aquele clube que quer ser campeão não escolhe adversários. E eu acho que é uma boa. É uma boa o Flamengo pegar. Se o Flamengo vencer o Bayern aí, pessoal, o Flamengo vem gigante. O Flamengo já tá gigante por ter batido aí o Chelsea, né? A mídia, os rivais, os antes, né? Já estão de olho, né? Que o Flamengo tem potencial. Você imagina o Flamengo ganhando aí do Bayern, né? Sem sombra de dúvida, seria fantástico, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.